Você já passou por aquela fase aonde você percebe que você precisa se organizar um pouco mais para conseguir fazer fluir os seus projetos? Se já aconteceu isso com você, muito provavelmente você já fez várias buscas de metodologias aí de produtividade. Eu quero trazer uma para você que eu utilizo aqui e eu quero te explicar a forma como eu utilizo essa metodologia. Então, a gente vai falar sobre Scrum. Scrum é uma metodologia ágil, um método ágil que eu gosto de utilizar e ele vem lá da parte de tecnologia. Eu vou trazer para você um jeito adaptado que eu uso no meu dia a dia. E aqui, por que o adaptado? Porque você precisa entender qual que é o teu formato de negócio. Então aqui, na minha empresa, eu trabalho praticamente solo. Eu tenho equipes que trabalham junto comigo em outros projetos. Então, dependendo do projeto que eu tenho, eu monto essa equipe. Mas eu vou trazer para você a forma como uma one person business, ou seja, pessoa que trabalha sozinha, pode utilizar essa metodologia. E é claro, se você tem time, você vai conseguir entender qual que é a metodologia e usar, de repente, da forma integral, tá bom? Eu vou começar compartilhando a tela com você aqui, porque eu gosto sempre dessa parte visual, eu acho que fica mais lúdica. Então vamos lá. Como é que eu utilizo o Scrum no meu dia a dia? Primeiro eu quero trazer um pouco o conceito do que é o Scrum, né? Então, o Scrum, basicamente, ele tem algumas etapas, tá? O Scrum, ele é um fluxo de trabalho e a intenção dele é que ele seja interativo e que ele seja principalmente focado numa entrega de valor. Então, antes de tudo, vamos entender o que que é essa entrega de valor. Entregar valor significa entender o que o seu cliente precisa e, a partir daí, trabalhar em cima disso. Como a gente fala de um método ágil, a gente fala de eliminação de desperdícios também. Então, muita gente acaba fazendo muitos trabalhos, muitas coisas, mas muito do que faz não é necessário para o seu cliente. Então, é basicamente você pensar no Value Stream Mapping e na entrega final, o que que o seu cliente percebe valor? É isso, essa é a ideia. E a partir do que ele percebe valor, você pensa: o que que eu preciso fazer aqui dentro? Quais são as minhas entregas? Isso também te dá clareza de eliminar o que não é necessário ou reduzir alguma coisa que você está dedicando tempo demais. E com isso você se torna uma pessoa mais produtiva, tá? Então, vamos lá. Aqui, dentro das etapas, a primeira etapa é a etapa que a gente chama de sprint, tá? Então, sprint planning. Ou seja, é o planejamento do sprint. Não dá para enxergar nada, né? Peraí, deixa eu mudar isso aqui que não era para estar dessa cor. Aqui. Pronto, agora sim. Então, o sprint planning é o planejamento do sprint. Então, o que que é o objetivo disso? É você definir quais são os itens que precisam fazer parte da sua entrega, tá? Então, aqui você tem que pensar o seguinte, ó, eu vou tentar simplificar o jeito de explicar para ver se fica palatável para você. Imagina que você tem que fazer uma entrega, você tem um projeto e precisa fazer essa entrega. E essa entrega, ela é composta de algumas etapas, alguns pequenos entregáveis. Então, imagina que você vai, ó, peraí. Imagina que você vai entregar isso aqui, tá? Então, imagina que isso aqui tem essa tampinha que roda, aí depois da tampinha que roda, tem essa tampinha que abre, aí depois da tampinha que abre, tem essa tampa aqui, aonde coloca a água. Depois tem essa parte aqui metalizada, aí tem essa parte da pintura, aí tem a parte da adesivação do logo. Então, isso aqui são pequenas entregas, tá? E aí, ao final, você tem uma entrega completa, tá? Só para tornar material o negócio. Então, você vai ter que pensar o seguinte: quais são as pequenas entregas que você tem que fazer? E aqui dentro do seu planejamento, você vai descrever todas as pequenas entregas que você entende que são importantes
com base no que você conversou com o seu cliente. O seu cliente tem uma demanda, e aí você vai pensar, bom, o que que precisa ser feito para isso, tá? Vou trazer aqui para o meu mundo de gravação de vídeo para você entender. Então, eu para gravar uma aula, eu preciso planejar qual é o conteúdo, preparar o meu setup aqui de gravação, eu preciso gravar, eu preciso editar, eu preciso subir no canal do YouTube, eu preciso fazer uma thumb para o canal do YouTube para esse vídeo, eu preciso colocar a legenda do vídeo, eu preciso pensar nas palavras-chave, nas hashtags, eu preciso definir a data de publicação, eu preciso definir se eu vou colocar link ou não dentro da legenda, eu preciso definir qual é o título da thumb, eu preciso definir qual é o título do vídeo, e para tudo isso eu tenho outras etapas também, tá? Então, basicamente, para um vídeo estar publicado no meu canal do YouTube, que aliás, se você não me inscreve, não está inscrito, aproveita e se inscreve. Para você ter um vídeo lá, para eu ter um vídeo lá publicado, eu tenho todas essas pequenas entregas. E aí, cada vez eu busco otimizar mais esse processo para que eu tenha mais agilidade. Mas ao final, para o vídeo ser entregue no canal, eu tenho todas essas etapas. Então, eu descrevo essas etapas aqui. Aí, a outra coisa que faz parte do Scrum é o que eles chamam de Daily Scrum. Isso aqui eu adoro. Daily Scrum. O Daily Scrum é a reunião diária. Então, essa reunião é uma reunião rápida de 15 minutos, tá? A metodologia diz que é uma reunião que você faz de pé. Ela tem duração de 15 minutos. E o objetivo dessa reunião é você alinhar o trabalho, tá? Deixa eu colocar aqui. Alinhar o trabalho e saber do progresso. Também é uma reunião aonde você verifica, aonde você verifica impedimentos. Então, se você trabalha com um time, você vai fazer com o seu time. Se você trabalha em carreira solo, OPB, One Person Business, você vai fazer com você. Você vai olhar para o seu negócio e você vai fazer aquela estratégia de, tá, o que que eu preciso entregar hoje? Aonde é que eu estou percebendo que tem alguma coisa que está travando? O que que eu preciso conseguir ter terminado até o final do dia ou até o final da semana? Ou quais são as pequenas etapas que eu tenho que fazer no dia de hoje? Isso é aquela famosa programação que as pessoas fazem de organização de agenda. Então, se você está só com você, é claro que você não vai perguntar para você mesmo e esperar que você do outro lado responda. Você próprio vai responder, óbvio. Mas isso vai te dar uma clareza. E eu falo em clareza o tempo todo. Eu desenvolvi um método aqui, que é o método aqui dá, acolhimento, clareza, direção e ação. Então, clareza é uma coisa importantíssima para você conseguir evoluir, tá? Então, no Daily Scrum, você busca essa clareza. E eu faço exatamente desse jeito. Eu olho para o meu objetivo macro, penso, bom, para atingir o meu objetivo macro, quais são os entregáveis de hoje? Onde é que está emperrando e o que eu preciso fazer? Isso já faz com que eu tenha clareza da minha agenda, entendendo, inclusive, se eu vou ter que dedicar mais tempo em uma solução de problema. Por quê? Às vezes você tem uma agenda organizada e você não considerou que você vai ter que dedicar um tempo para resolver um problema que apareceu. E geralmente um problema a gente não resolve em 15 minutos. Às vezes você precisa parar para estudar alguma coisa, e isso demanda mais tempo da sua agenda. Percebe como isso impacta, inclusive, na sua produtividade? Porque impacta na organização da sua agenda. E se você não tem isso organizado, você nem se dá conta. Você nem percebe o quanto isso daí está impactando e quanto você está empurrando coisas para frente, tá? Aí, depois disso, a gente tem o que eles chamam de desenvolvimento e refinamento. Então, desenvolvimento e refinamento. Isso daqui está relacionado a equipe executa tarefas com o dono do projeto, refinando
as tarefas que estão descritas como entregáveis, para verificar se elas precisam continuar no próximo sprint ou não. Uma coisa que eu não mencionei aqui é a questão do que é um sprint, né? E quanto tempo dura. Deixa eu colocar aqui para você. Um sprint, ele geralmente dura de 2 a 4 semanas, tá? Vou colocar ele aqui para cima. Então, é como você pensasse assim: eu tenho 2 a 4 semanas para fazer um X número de entregas. Por que que isso é interessante? Porque toda vez que você não coloca um prazo, o seu cérebro entende que ele pode postergar. Mas se você tem um deadline, um prazo de entrega, ele entende o senso de urgência. E aí ele começa a produzir dentro daquele espaço que você deu para ele. Por isso que várias pesquisas já comprovaram que quando você dá espaço demais para a pessoa fazer, ela invariavelmente vai fazer na última hora. A maioria faz desse jeito. Por isso que espaços mais curtos de tempo fazem com que a produtividade aumente, tá? Então, esse é o sprint. Então, o desenvolvimento e refinamento é exatamente essa questão de você verificar as próximas entregas do próximo sprint. Que basicamente, você olhando para o seu negócio, você vai pensar assim: pô, o meu projeto é fazer essa garrafinha. Eu vou levar 3 meses para fazer essa garrafinha. Ok. O que que eu vou fazer nas 2 a 4 semanas iniciais? Ah, eu vou fazer o desenho. E depois, vou validar com clientes, tá ok. Vou validar desenho, vou validar para ele como é que eu imagino que seja o abrir e fechar, é um protótipo. Depois, nas próximas 2 a 4 semanas, que é o próximo mês, o que que você vai fazer? Ah, eu vou tornar isso daqui palpável para ele testar. Beleza, aí você foi lá e fez isso daí. E nas 2, 4 semanas seguintes, né? O próximo mês seguinte, ah, eu vou validar, vou pintar, vou validar no final das contas se a cor tá ok e se a temperatura se mantém, se o abrir e fechar funciona e se o cliente está satisfeito e aí eu entrego para o cliente, tá? Então, você dividiu em etapas a sua entrega. Eu estou trazendo uma coisa material aqui de novo para ficar visivelmente palpável para você, tá? E aí, no final, eles têm o que eles chamam de sprint review. Sprint Review. O que que é esse Sprint Review? É você realizar ao final do sprint, realizada ao final do sprint, a equipe demonstra o incremento de produto pronto aos stakeholders, que é isso aqui. Então, aqui eu desenvolvo, verifico as etapas e aqui eu faço a entrega e validação, tá? E, por fim, tem o sprint, que é a retrospectiva. Retrospectiva. Ou seja, a retrospectiva do sprint, onde o time analisa o processo, olha as ferramentas, olha tudo e pensa de que maneira pode fazer melhor da próxima vez. Vamos trazer para o dia a dia de quem é One Person Business e trabalha no digital e cria conteúdo no digital. E vamos pegar o exemplo que eu falei para você da questão de criar vídeos, por exemplo. Então, se você quer vender o seu serviço, se você quer construir a sua marca, você precisa gerar conteúdo. Uma das formas de gerar conteúdo é fazer vídeos, por exemplo, como eu faço no meu canal do YouTube, tá? Então, o que que eu faço? Eu penso assim: quantos vídeos eu quero publicar no mês? Eu vou publicar 12 vídeos, são 3 por semana. Tá. Então, eu preciso passar por todas aquelas etapas que eu falei para você. Então, descrevi aqui todas as etapas. Aí eu vou verificar, poxa vida, para eu fazer essa tarefa. Geralmente, o que que eu faço aqui, tá? Eu divido 1 a 2 dias da semana para fazer gravação de vídeo. Geralmente, eu faço na quarta-feira um monte de vídeos, tá? Só que o processo de geração de conteúdo, ele também passa por estudar.
E aí eu falo assim: "Puxa, eu criei aqui, ó, que eu tenho minha sequência de videozinhos que eu vou fazer". Aí eu falo: "Puxa, esse daqui eu preciso estudar um pouco mais esse assunto". Então, eu entendo que aqui, na minha programação, eu preciso dedicar um tempo para estudar um pouco mais. E aí eu já sei que se eu vou dedicar um tempo a mais, talvez eu não consiga fazer o número de vídeos que eu me programei naquele dia, salvo se eu colocar esse estudo em outro dia. Então, isso é a organização. Aqui eu verifico as próximas, as entregas do próximo sprint, ou seja, pô, se eu preciso de 12 vídeos para um mês, eu vou fazer tudo em 4 semanas. Se eu conseguir fazer em 2 semanas, melhor. Se eu não conseguir, eu vou usar as 4 semanas. E aí eu vou para o meu próximo sprint, que é o próximo mês. Quais são os temas dos vídeos que eu vou fazer? Quais são os links que eu vou colocar? Se eu tenho algum produto para vender, qual vai ser o produto, tá? Aqui eu faço a entrega e validação. Então aqui eu penso assim, estão todos os vídeos ali, as thumbs eu tô gostando, eu revisei no canal se tá dando ibope, se as pessoas estão assistindo, se tem inscritos, se tá crescendo o canal, se tem comentários. E aí eu me pergunto, eu consigo fazer isso de uma forma melhor? Consigo colocar alguma inteligência artificial para me ajudar? Não para fazer o vídeo, tá? Eu não gosto dessa coisa de me clonar para fazer o vídeo, então eu não faço isso. Mas de repente eu consigo que o ChatGPT me ajude com algumas sugestões de temas, com uma melhora numa descrição da legenda. É possível fazer isso. Então eu faço isso nessa retrospectiva desse sprint. Basicamente, é assim que eu utilizo o Scrum no meu dia a dia. E ele é uma das ferramentas de metodologia ágil que eu uso. Mas com isso, você já consegue ter ideia de como você consegue aplicar também no seu dia a dia. E eu posso te garantir que você criando essa rotina ou adaptando ao seu jeito, mas tendo um passo a passo basicamente como este, você vai ter muito mais produtividade e muito mais resultado. A sua mente vai trabalhar de um jeito mais fluido, que é o flow que eu falo. Então, você vai encontrar muito mais flow no seu dia a dia e você vai ver que as coisas vão andar com mais rapidez, tá bom? É isso que eu tinha para trazer para você. Espero que você tenha entendido essa metodologia. Espero que você aplique no seu dia a dia. Se você tiver dúvidas, deixe os comentários aqui para mim, que vai ser o maior prazer responder, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal e chegou até aqui, aproveita e confere também as legendas que tem aqui embaixo, porque eu sempre trago coisas para que você possa dar um próximo passo. Por exemplo, relacionado ao Scrum, não diretamente, né, não é o Scrum, não é um curso de Scrum, mas eu tenho um curso de produtividade com felicidade, que é o curso Entrando no Flow. Então, nesse curso, você vai fazer uma imersão em você mesmo. Você vai olhar para os seus valores, para o que você gosta, o que você não gosta, é meio que terapêutico. E aí você vai ter ali etapas e ferramentas para que você não só consiga se encontrar, mas também consiga tirar um projeto seu do papel e criar rotinas boas para que você tenha uma vida leve, fluida, sustentável, organizada e feliz. Então eu vou deixar para você o link aqui embaixo. E claro, se você quiser uma mentoria personalizada, também me chama para a gente conversar, porque eu faço muitas coisas customizadas para os meus alunos e para os meus clientes, tá bom? Então agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e até mais.